Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o João Neva Neto, do canal Programador Cientista, e hoje o conceito que vamos abordar é o PO, ou seja, Programação Orientada a Objeto. A programação orientada a objeto é tipo um paradigma. Aliás, tipo não, é um paradigma. O que é um paradigma? O paradigma é tipo uma coisa difícil de vencer. Você tem um problema na sua vida, praticamente você tem um paradigma. Então, esse paradigma foi imposto nas linguagens de programação para até quando a gente vencer esse paradigma, esse problema, quando a gente aprender esse padrão, a gente vai conseguir programar de uma forma melhor e muito mais eficiente. Nós temos PO versus estrutura. Ou seja, estrutura é o que a gente normalmente aprende primeiro. E o PO é, vamos falar, uma segunda versão da estrutura, uma versão bem mais melhorada. Para uma comparação, nós temos um armário, que é na estrutura. Tipo um array, tipo onde você guarda informações. No armário você pode pôr várias vasilhas, panelas e assim vai. Já o PO já é um prédio. Então você imagina o quanto de coisa vai caber num prédio e o quanto de coisa cabe no armário. Então, é uma coisa muito mais produtiva, muito mais organizada do que simplesmente um armário. Passando para o próximo tópico, nós temos funções de classes, que é basicamente o que o PO é composto. Na verdade, não é função, são métodos. Funções, na verdade, são da estrutura. Você utiliza funções para programar e chama essas funções. Já no PO é classes, que é uma coisa já bem mais complicada e eleva muito o nível da programação. E uma vantagem também sobre a estrutura que o PO tem é a produção. Ou seja, essa produção significa que você vai fazer um código e vai reutilizar esse código. Por exemplo, imagina você fazendo um banco com cada animal vivo no planeta. Aí vamos ter o grupo dos mamíferos, dos invertebrados e assim vai. Às vezes, por exemplo, um mamífero, você pode deixar tipo uma versão mais global. Como assim mais global? Uma característica, que no caso são os métodos e atributos, uma característica daquele animal que tem em comum com aquela classe de animais, igual um mamífero. Por exemplo, todo mamífero mama. Todo vertebrado tem vértebras, tem ossos. Então não será necessário, com o PO, não será necessário copiar isso várias e várias vezes. Você pode copiar um código e reutilizá-lo sempre que for preciso. O PO, para uma explicação mais aprofundada, nós temos a classe. Para se programar uma classe, começar a escrever uma classe, é preciso da palavra-chave classe, o nome da classe, que no caso eu coloquei jogador de futebol, e abre chaves e fecha chaves. O conteúdo da classe vai ficar entre essas chaves, ou seja, os atributos e os métodos. Ou também pode ser uma classe onde apresenta objetos, que eu vou explicar mais tarde. Nós temos os atributos. Os atributos, primeiro, nós temos a nomenclatura dos atributos e o tipo. Vamos pensar o que um jogador de futebol tem. Quais características que o jogador de futebol tem? Que são importantes.
Eu peguei aqui por o peso e a altura, mas aqui vocês podem pôr quantos quiserem. Peso, altura, massa muscular, IMC e assim vai. O que é um float? É um tipo primitivo. Os tipos primitivos são tipos de caracteres. O que é um caractere? É uma letra, um número, uma cedilha, um ponto de interrogação, uma cerquilha e assim vai. No caso do float aqui, são pontos flutuantes, então número decimais, 1,1, 1,2, 1,3 e assim vai. Então, como por exemplo a altura pode ser 17, 1,60 m, por exemplo, aí eu pus a altura desse jeito. O peso da mesma forma. Então aqui nós vamos ter os métodos, que são as características do jogador. O que o jogador faz? Quais as ações que o jogador normalmente faz? O que o jogador faz dentro de campo? Ele dribla, ele chuta, ele corre. Então, aqui nós temos aqui nos métodos nós temos esses dois métodos. Void, que é o tipo do método. O método pode ser um tipo primitivo ou pode ser um tipo vazio, que é o void no caso. Até a palavra void significa vazio. O que é o método vazio? É um método que não te retorna nada. Ele não vai te retornar nenhum valor. Ele só vai dar uma entrada, no caso do sistema. Ele vai mandar isso para uma memória, um cachê, para um banco de dados, para ter a persistência de dados. E aqui nós temos o nome do método, que é dribla, abre e fecha parêntese, que significa que é um método. Que, por exemplo, se eu pôr void dribla aqui, podia ser também uma variável. Aqui entre os parênteses, nós podemos colocar atributos. E aqui é o conteúdo. Onde usar o void, por exemplo? Vou dar mais um exemplo. Por exemplo, o usuário quer colocar no banco de dados o peso de jogador. Ele vai usar o void. Agora, para apresentar, quando ele retorna alguma coisa, você escolhe o método primitivo, como eu expliquei antes. Vou usar o float aqui. E por sua vez, esse float tem que ser o mesmo tipo do valor retornado. Se você for retornar um inteiro, por exemplo, 1, 2, 3, 4, você vai ter que usar um int aqui. E assim vai. E lembrando, eu fiz esse código todo baseado em Java. E correr. Aí a gente entra com a velocidade que o jogador corre. E divide pelo peso. Por exemplo, para saber uma relação peso-potência, aquelas relações, para saber quanto que o jogador realmente corre ou quanto é que ele pode correr. Isso aqui seria mais, por exemplo, do departamento médico. Até onde o jogador vai de sua corrida. Qual a velocidade? Até o máximo que ele pode ir. Aqui, outro tipo de método, outro tipo primitivo é string. Igual por aqui, que é o nome. Ou seja, quando você quer pôr alguma coisa só com letras, você pode escolher string ou char. Aí, vamos lá no método. Usar o método string. String, float, você quer colocar o nome e depois retornar um nome. Pronto. Você coloca o nome como parâmetro e depois retorna esse nome. Mas lembrando que isso aqui não é uma função de certa forma, mas é um método que vai muito além das funções. E depois, por último, nós temos os objetos. Aí eu criei uma classe aqui inserir. E depois criei um objeto. Basicamente, um objeto é um tipo primitivo novo que você cria. Por exemplo, int, float,
Aí eu pus o nome naquela classe lá, jogador futebol. Eu peguei e criei um jogador 1 do tipo jogador futebol. Peguei o nome da classe, nome da variável, nome do objeto, novo jogador de futebol. Ou seja, eu criei um novo jogador de futebol. Então vamos lá. Jogador de futebol ponto correr. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse objeto, ele tipo armazena, vamos falar, ele zipa todos os métodos que estão naquela classe. Então nós temos driblar, chutar e correr. Se eu colocar jogador de futebol ponto, a maioria das ideias, como o Visual Studio Code, que é da Microsoft, por exemplo, vai te dar todas as opções daquela classe e você vai poder escolher. Aí eu pus que ele pode correr aqui 20 km por hora. Então, galera, no caso aqui, o PO, a programação orientada a objeto em si, não é só isso. Ela tem vários outros conceitos super importantes que a gente precisa aprender. Mas eu vou ficar por aqui, por causa que eu pretendo trazer mais vídeos sobre programação orientada a objeto. No mais, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Me faça o favor de dar like no canal, de se inscrever no canal e comentar o que você achou do vídeo para a gente poder melhorar e trazer ainda mais vídeos para vocês. Dá aquela forcinha para a gente ter ainda mais uma perspectiva que o canal pode crescer e ter esse trabalho todo explicando esses conceitos para vocês. Então fico por aqui, até logo.